Boa noite, irmãos. Prazer estar com vocês hoje à noite. Como vocês, não sei se vocês foram instigados na semana a saber quem era o nosso personagem, mas está bem claro aí, nós vamos falar sobre o rei Salomão, tá? E já convido, acho que você também já deve saber mais ou menos por onde é que a gente vai, vamos para Provérbios, livro de Provérbios. Por gentileza, abram aí no capítulo 1, vamos ver, capítulo 1, versículo 7. Eu sei que vocês estão acostumados com mensagens temáticas ou expositivas, que geralmente a gente pega um texto mais longo. Eu mesmo já tive a oportunidade de tentar ver um livro todo aqui com o Esté, mas hoje a gente vai fazer diferente. Hoje nós vamos para o laboratório da fé dissecar um versículo, tá? Só um. Então, Provérbios 1, 7. Atente a cada palavra que a gente vai quebrar esse versículo em várias partezinhas. Diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te pedimos, Senhor, não a tua sabedoria nessa noite de hoje, para que nós possamos dar a mensagem aqui que o Senhor falou ao longo de toda a semana, que ela possa encontrar terreno fértil, Senhor, e principalmente aplicabilidade na vida de todos que aqui estão, Senhor. Abençoa desde já toda essa série, todo o nosso ano, mas principalmente agora imediatamente essa série que nós nos dispusemos a explanar para os irmãos, e que ela possa, Senhor, não ser mais apenas um culto, não ser mais apenas uma pregação, Senhor, mas que possa fazer a diferença, porque é isso que a tua palavra faz, Senhor. Ela não volta vazia. Te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Então, meus irmãos, Salomão, né? Quando a gente pensa em homens da Bíblia, personagens bíblicos, dificilmente a gente escolhe Salomão. Não sei se vocês já viram alguma pregação sobre Salomão, que dirá uma série, né? Nós vamos passar um mês inteiro, talvez uns 4 semanas, final de semana, falando sobre Salomão. E a razão para isso é óbvio que foi o afastamento que Salomão experimentou na sua velhice, que culminou com o seu momento de idolatria, que gerou consequências graves não só para ele, mas até para a nação de Israel. Não sei se vocês sabem, mas o cisma das tribos, 10 tribos no norte, 2 tribos no sul, ocorreu principalmente por causa do pecado de Salomão. A Bíblia deixa muito claro isso. Então, ele tem uma mancha na história dele, e essa mancha, ela vai ofuscar todas as conquistas, contribuições, das quais as principais. Qual foi a principal contribuição de Salomão? Ele escreveu 3 livros das Escrituras: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Eu citei nessa ordem porque foi a ordem que eles foram escritos. Cantares é um livro que foi escrito quando ele era bem novo. Provérbios foi escrito no auge da sua sabedoria, talvez com seus 30 e tantos anos, 40 anos. E Eclesiastes já quando ele já estava no fim da vida. E obviamente ele ainda tem 2 salmos, vocês podem procurar, de Salomão. Então, quando a gente pensa em Salomão, a gente pensa em sabedoria, mas muitas pessoas têm vamos dizer assim, esse ranço com o que Salomão fez, que foi bastante grave. Particularmente, eu nunca vi ninguém dedicar nenhum sermão para Salomão. A gente prega sobre Provérbios, né? Mas a gente vai para o versículo e a gente aplica logo. A gente nunca faz a ligação do que está sendo dito ali com a pessoa. E isso é importantíssimo, como nós vamos ver. Outro fator que impede que Salomão seja estudado, pasmem, tem gente que acha que Salomão não foi salvo. Tem gente que acha que ele nem escreveu o livro de Eclesiastes, por exemplo, mas aí já são mais os liberais. Mas tem pessoas que acham que ele não foi salvo, né? E pelo título da nossa série, né? Auge, queda e redenção, você já sabe qual é o nosso posicionamento. É óbvio que Salomão ele foi salvo, apesar do pecado dele. Não vou falar sobre as razões pelas quais a gente crê que ele realmente é um homem de Deus, apesar de tudo que ele fez. Eu vou deixar isso para daqui a 2 semanas, quando a gente falar da redenção, né, do aspecto redentivo do que foi essa redenção, tá? E obviamente quando a gente fala redenção, não pense em salvação, mas simplesmente de um crente, de um homem de Deus que caiu, mas teve a sua restauração, tá certo? Então o problema da gente excluir um personagem tão rico e importante das Escrituras é que a gente deixa de tirar lições dos acertos dele, dos seus ensinamentos, da sua sabedoria, dos 3 livros da Bíblia, e aqui é onde eu quero frisar, e dos erros dele. Exatamente o fator que muitas pessoas rejeitam Salomão é muitas vezes onde nós temos mais onde aprender, que é onde ele errou. Eu já acho que eu falei isso aqui, eu não sei vocês, eu aprendo muito com erro, tanto meu como dos outros.
Então, e se vocês prestarem atenção na forma como eu exponho as coisas, vocês vão ver que eu sempre estou em cima do erro, porque eu acho que a gente aprende muito com o erro, e não vai ser diferente com a vida de Salomão. Então, isso serve de um aviso para a gente, porque você vê um homem que foi abençoado por Deus de todas as formas que você possa imaginar, e ele se afasta dos caminhos do Senhor. E isso tem uma lição para a gente, que até o crente mais crente é capaz de cometer o mais terrível dos atos, e saiba que, como Salomão, ele vai pagar caro pelas suas escolhas erradas. Então nós dividimos essa série em 3 partes. A primeira que nós vamos ver hoje é o ensino central dos escritos de Salomão, que está no livro de Provérbios, aqui e no versículo que foi lido, que é Provérbios 9 e 10. Então, se você quiser saber o cerne da sabedoria de Salomão, você pega esses 2 versículos e você junta. Eu vou me ater mais ao versículo do capítulo 1, versículo 7. Segundo encontro que nós vamos ver a queda de Salomão, onde foi que ele errou, quais foram os erros dele, quais foram as consequências dele ter se afastado de Deus. E aí a gente vai lá para o livro de Reis. O que nós temos que aprender com isso também? E por fim, nós vamos falar da redenção ou da sua restauração, cuja maior prova que houve uma restauração de Salomão, ou redenção final, está no próprio livro de Eclesiastes. Por isso que a gente vai tratar do livro de Eclesiastes. Mas antes da gente entrar no nosso texto propriamente dito, eu queria falar um pouco sobre quem foi Salomão. Ele foi um dos 19 filhos de Davi, que teve infelizmente com várias mulheres. Ele é o caçula dos filhos que ele teve com Batseba, que nós sabemos que foi a história de Urias, né? Foi começou tudo mal nesse casamento de Davi com Batseba. Inclusive ele perdeu o primeiro filho, mas Salomão ele foi o filho caçula. Mais importante ainda é nós sabermos ou entendermos que quem escolheu Salomão para ser o sucessor do rei Davi foi o próprio Deus. 1 Crônicas 28:5 diz o seguinte: e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, Davi falando, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor para Israel, e me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Então, Salomão foi escolhido pessoalmente, especificamente por Deus, para assumir o trono depois que o rei Davi viesse a falecer. Ele reinou, isso a Bíblia também vai falar, durante 40 anos. Estou lá em Jesus no deserto, 40 dias não, 40 anos. Do ano 970, aproximadamente do ano 971 até 931 a.C. O reinado de Salomão é conhecido, dentre outras coisas, como a Era de Ouro de Israel. Aí você diz, não foi com Davi? Não, porque com Davi ainda tinha muitas guerras, e com Salomão as guerras cessaram e o reino alcançou a paz. Foi também com Salomão que o templo do Senhor, que eu não preciso nem dizer para vocês aqui da importância do templo, ele finalmente foi construído. E isso aqui marca muito o ápice econômico de Israel, como vamos dizer assim, uma potência geopolítica da sua época, ocorreu no governo de Salomão, ao ponto, e as escrituras são muito específicas nisso, de dizer que Israel e Salomão, né, e o reino todo era tão rico, que a prata não tinha nenhum valor, porque só tinha ouro. Inclusive, o trono de Salomão, que era um trono de marfim, era todo coberto de ouro, desse metal precioso. E 1 Reis 10:23 diz o seguinte: assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas, que foi o que eu falei para vocês, mas tem outro aspecto, como em sabedoria. E esse é outro ponto único no governo de Salomão. Além da sua riqueza, ele era conhecido pela sua sabedoria, que havia sido dada diretamente por Deus e que era conhecida de todos os povos. Os versículos seguintes de 1 Reis 10 vai dizer, 24 e 25: e toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração, e cada um trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e roupas e armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E isso faziam de ano em ano. Então Salomão ele era um rei procurado por pessoas de outros povos, por causa da sua sabedoria, que tinha se espalhado não só dentro do reino de Israel, mas por todo aquele mundo conhecido. E foi durante o auge, o ápice da sua sabedoria e do seu reinado que ele escreveu o livro, um dos livros mais fascinantes, por sinal. Acho que todo mundo aqui tem um carinho muito especial pelo livro de Provérbios, um livro que dificilmente, pelo menos eu acho, que a gente passa o ano, a gente pode não ler a Bíblia toda, o livro de Provérbios todo ano a gente pelo menos lê, e tem aquela história, né? Facilita muito, tem gente que gosta de fazer a leitura mensal, porque ele tem 31 capítulos, é um por dia, né? Fevereiro complica um pouco isso, vai ter que ler 2 por dia então, e também os outros meses que tem 30, mas tem 30 capítulos. Tem muita gente que gosta de ler Provérbios mensalmente, até para facilidade de ler um capítulo
por dia, um livro extremamente prático, onde Salomão ele vai dar conselhos ao seu filho de como proceder, não só como viver uma vida que agrade a Deus, mas como ter uma vida plena, inclusive aqui na terra. Uma vida em que ele vai ensinar como você vai fugir de tomar decisões erradas, como você vai fugir das más influências e das tendências pecaminosas que afligem a todos nós, e contra a qual todos nós lutamos. E o que é mais chocante ou impressionante em Provérbios é quão atual ele é. É um livro assim que até um descrente ele tem uma facilidade de ler. Então, claro que a Bíblia toda é atual, estou dizendo que a Bíblia não é atual, mas o livro de Provérbios, pela sua praticidade, isso fica mais explícito. Então, é por isso que muitas pessoas, até descrentes, eles não têm muita dificuldade com o livro de Provérbios. E eu já vi muito descrente que começa a Bíblia exatamente por esse livro. Ele vai no errado, né? Isso aqui é só um Confúcio número 2 que eu vou, e acaba vendo que alguns, né, pelo menos acabam se convertendo. Começa pelo livro de Provérbios. E o segredo de Salomão: como é que um homem consegue atingir toda a riqueza, toda a sabedoria que Salomão ele atingiu? Está exatamente no versículo que nós lemos, combinado com o capítulo 9, versículo 10. O melhor de tudo que nós vamos estudar aqui é porque isso aqui que nós vamos ver não é algo inalcançável, não é algo que você vai poder dizer, olha, não, mas isso aqui é só para Salomão, eu jamais vou ter algo que Salomão teve. Talvez de riquezas não, né? E talvez você nem tenha maturidade para isso, mas em termos daquilo imaterial que Salomão ofereceu, está acessível a todos nós, e nós vamos provar isso aqui. Porque olha como é que começa o versículo 7, vai falar que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Esse aqui é o versículo central do livro de Provérbios. Não é à toa que ele está indo aqui no capítulo, já está sendo anunciado aqui no capítulo 1, logo no versículo 7. O que é o temor do Senhor? Acho que todo mundo aqui, se alguém perguntasse, você teme a Deus? Todo mundo ia dizer que pelo menos sim. Tá, e o que é temer a Deus? O que seria esse temor do Senhor? A palavra temer, quando você diz que você teme a Deus, é estar cheio de reverência a Deus, é ser cheio de respeito em relação a Ele, é demonstrar estima por Deus, é quando você reconhece a soberania, a majestade de Deus, sua onipotência, enfim, quando você reconhece toda a grandeza de Deus, quando você reconhece que Deus é Deus. Temer a Deus significa levar Deus muito a sério e sempre estar com esse senso duplo de admiração e espanto em relação à pessoa de Deus. E não só tendo esse senso, mas respondendo esse senso na forma como Deus gosta que a gente sempre venha responder a Ele, com obediência, sob pena de nós pagarmos, por meio da disciplina de Deus, sofremos as consequências quando nós negligenciamos a pessoa de Deus, a majestade de Deus, quem Deus é. Se não ficou claro ainda, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Levanta a mão. Quem já foi para Guaramiranga? Quem já subiu no Pico Alto? Diminuiu, mas pronto. Mas vocês já escutaram falar, né, no Pico Alto? Beleza. Então, o Pico Alto, não vou dizer que ele é alto, que o nome já diz, ele tem mais de 1000 metros. E eu não gosto muito de altura, tá? Eu sou um pouco frouxo para várias coisas, a altura é uma delas. Então, quando você sobe lá, você vê todas aquelas montanhas, vê aquelas coisas enormes lá embaixo, mas que ficam pequenininhas. E ele é tão alto que tem umas formações lá que parecem uns montinhos de areia, mas se você estiver lá são coisas altas. Enfim, é bem alto lá. E é um lugar muito bonito. Então, a primeira coisa que vai chamar a atenção do Pico Alto é a beleza do local. Mas tem outra coisa que, para uma pessoa que não gosta muito de altura como eu, me chamou a atenção. Você pode dar a volta nele. Até aí tudo bem, mas o caminhozinho é muito estreito. Vocês que foram lá, vocês sabem disso. É um caminhozinho que, com muito esforço, você bota 2 pessoas, dependendo do tamanho da pessoa. Né? Se for uma pessoa relativamente normal, é só uma pessoa e mal, né? E assim, é um lugar onde você vê a vegetação, as nuvens lá no horizonte, mas é um lugar que você tem que ter muito cuidado, porque se você brincar ali ao redor principalmente nessa partezinha, né, você vai realmente ver quão alto ele é, enquanto você estiver caindo e se estabacando lá embaixo, tá? Então não é um lugar muito belo, um lugar grande, mas o que ele tem de belo e grande, ele tem de perigoso.
Então, estar em cima do pico alto é ao mesmo tempo uma experiência maravilhosa como assustadora. Se você tem um pingo de senso de altura, não é só comigo que tem medo não, é se você tem qualquer senso, você vai tomar muito cuidado quando você estiver lá. Você vai admirar a beleza com muito temor. Guardado as devidas proporções, é mais ou menos assim que é temer a Deus. Deus é grande, alto, majestoso, e nós muitas vezes nos pegamos admirando quão belo, quão perfeito Ele é, admirando o seu caráter, e a gente fica maravilhado com isso. Mas ao mesmo tempo que você conhece Deus, você se enche do temor que é provocado por você estar diante de alguém que é incompreensivelmente santo e poderoso. E você percebe que você está diante de um Deus, diante do qual você não pode, da mesma forma, guardadas as proporções do pico alto, se dar o luxo de ter uma atitude descuidada, de uma atitude imprudente, de uma atitude negligente. Estar na presença de Deus também tem que ser uma experiência tanto maravilhosa como assustadora. E se você tem algum problema com essa palavra assustadora, eu tenho que me assustar estar diante de Deus. Deuteronômio 10, 7 vai usar uma linguagem que a gente não gosta muito. Olha só. Perdão, Deuteronômio 10, 7. Acho que eu anotei o versículo errado, mas está aqui o versículo. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. Acho que é o 17, versículo 17, 10, 17. A Bíblia chama Deus de terrível. A gente não sai falando isso de Deus, né? Como é o seu Deus? Meu Deus é amor, meu Deus é maravilhoso e o meu Deus é terrível. Você não fala isso, mas está aqui, linguagem bíblica. O que é ser terrível? Dizer que Deus é terrível é aquele que provoca o terror no coração dos homens, que deve ser temido por quem Ele é e pela capacidade dele de punir aqueles que se voltam contra Ele ou que não têm condições de entender quem Ele é e, portanto, se portam de uma forma negligente, que fica muito evidenciada na maioria das vezes por meio da desobediência. A gente não usa mais essa linguagem, apesar dela ser bíblica, porque nós estamos muito preocupados, e o mundo também, em pregar um Deus muito gente boa, que muitas pessoas elas vêm a adorar e adorar da forma errada. Então temer a Deus é admirar e gozar da espetacular pessoa que Ele é, porém nunca se esquecendo de que nós estamos diante de alguém que é infinitamente superior a nós e que é o juiz de toda a terra, e como juiz de toda a terra tem todo o direito de proceder como juiz de toda a terra, e que tem que ser reverenciado não só porque Ele é juiz, mas principalmente porque Ele é criador. A nossa reverência, a nossa submissão a Deus vem principalmente não pelo medo dEle ser juiz, mas por Ele ser o nosso criador. Então, daí deveria vir o nosso temor a Deus. Deus não pode ser tratado de qualquer forma. Vocês estão entendendo? Então, deixa eu deixar aqui numa linguagem mais acessível. Deus não é o nosso chapa. Ele não é um cara legal. E definitivamente Deus não é o nosso brother. Ele é Deus. E como Deus, Ele tem que ser tratado com reverência, honra e temor. Eu sei que a maioria de vocês não usa esses vocabulários para Deus, mas o pessoal lá fora usa. E não é só a Xuxa naquela música de 1900 e bolinha que chama Deus, o cara lá e diz, não, as pessoas continuam. Eu já vi um espírita dialogando comigo, diz que, por exemplo, Deus, no caso de Jesus, era só um cara legal. E existe uma série de problemas com isso. Isso mostra falta de reverência e, portanto, uma falta de temor. Esta pessoa está no pico alto, sambando às margens de um precipício, e ela nem sabe disso. E aí você começa a entender, quando você começa a ver toda a reverência que você tem a Deus, você entende quem Ele é, você percebe que a sua vida está na palma da mão dEle, que a gente não consegue se mover nem para a esquerda nem para a direita, caso Ele não permita, porque de novo Ele é o nosso Criador, e Ele é aquele que nos sustenta, e se Deus quiser, se for da vontade dEle nos punir, Ele não precisa nem tirar a nossa vida, basta Ele deixar de dar. E eu não sei se você entendeu a diferença, porque tudo vem dele. Salomão entendia muito bem o que era temer a Deus. Na verdade, foi o temor a Deus que fez com que ele tivesse a sabedoria que ele teve. Lembra aquele episódio? Aí vocês podem, se quiserem, abrir, está lá em 1 Reis, capítulo 3, dos versículos 6 a 9, quando ele tem aquele sonho e ele pede sabedoria a Deus. Vamos ler esse texto.
1 Reis 3, 6, 9. De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhes esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo, tente para essas palavras que eu estou frisando, em lugar de Davi meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Então vocês notem as palavras que eu tentei aqui, pelo menos no tom de voz, enfatizar. Ele chama Deus de Senhor, ele se refere a si mesmo como servo, ele reconhece que ele não tem capacidade por si só de governar o povo de Deus, que ele não está à altura da missão que Deus mesmo deu para ele. E ele faz isso com muita reverência. E o que está aqui na reverência de Salomão que a gente percebe? Ele está tratando Deus como Deus. Ele está tratando Deus reconhecendo seu poder e sua infinita superioridade sobre todos nós. E a partir do momento em que a figura de Deus é estabelecida como Deus, ele consegue se olhar pelas lentes corretas. Por isso que ele está o tempo todo se colocando como um servo. E o que isso gera? Humildade. Então ele sabe quem Deus é, ele reconhece quem Deus é. Esse reconhecimento, essa ciência, esse senso de quem Deus é, vai fazer com que ele tenha um senso, uma ciência de quem ele é, e isso vai fazer com que ele se dirija e se porte na presença de Deus com humildade, portanto se colocando de uma forma como todos nós deveríamos nos colocar quando estamos falando com Deus ou quando estamos agindo em alguma coisa relacionada ao nosso Deus. Então a atitude de humildade de Salomão resulta por ele temer a Deus. E aí no versículo, continuando o versículo 10 e o 12, diz o seguinte: esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso, e disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Então, a reverência de Salomão, se colocando Deus no lugar dele, e ele se colocando no seu lugar de inferioridade, sim, qual o problema? Ou você tem algum problema em achar que você é inferior a Deus? Na verdade, falar que Deus é superior a gente vai implicar talvez a gente colocar a gente e Deus em uma categoria que vai ser separada, quando Deus está em outra categoria e nós estamos em outra, não dá nem para comparar. Nós somos criaturas e Ele é o Criador. Então Salomão tem a reverência a Deus porque ele teme a Deus, ele sabe quem Deus é, consequentemente ele sabe quem Ele é, e consequentemente ele se porta com humildade perante esse Deus. Mais na frente da sua vida, nós vemos a consagração do templo. Salomão afirma que o temor do Senhor é essencial para qualquer pessoa, ou no caso aqui que nós vamos ver, qualquer povo que queira ter um relacionamento com Deus. 1 Reis 8:43. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para temerem como o teu povo Israel, e para saberem que teu nome é invocado sobre essa casa que tem edificado. De novo, para que eles temam como o teu povo Israel. Isso aqui é Salomão falando. E por que ele está o tempo todo enfatizando o temer a Deus? Porque ele sabe que o temer a Deus é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Então ele sabe que ele está vendo uma coisa basilar, então ele sempre está falando acerca disso. E outra coisa, ele nessa época, ele era alguém que não só falava, ele era alguém que vivia. Então ele tinha toda a autoridade. De fato, Salomão temia o Senhor. Então a ênfase dele, você vai ver, sempre vai estar no temer a Deus. E ele vai, aliás, ele não. Agora eu vou perguntar para vocês: por que nós devemos temer a Deus? Você não precisa ir longe. Ele está dizendo aqui: porque o temor do Senhor é o princípio do início do conhecimento. Então a gente já entendeu o que é o temor do Senhor, ok? O que é conhecimento? Porque o conhecimento que está se referindo nesse versículo, eu lhe garanto, não é um conhecimento científico que é ensinado nas escolas e que a maioria dos homens tem. Até porque se fosse assim,
Os cientistas ateus seriam as pessoas que mais temeriam a Deus, correto? E a gente vê exatamente, muitas vezes, as pessoas que têm mais esse conhecimento científico, esse conhecimento mundano do mundo em geral, são as pessoas que menos temem a Deus. Então não é esse tipo de conhecimento. A origem do conhecimento dessas pessoas não é o temor do Senhor. A origem do conhecimento dessas pessoas é a glória do homem pela sua inteligência e pela sua engenhosidade. Então eles não temem a Deus. Eles têm o conhecimento que eles buscam para poderem glorificar a si mesmos. E se eles fazem isso, você já sabe que você está diante de uma pessoa que não teme ao Senhor. O verdadeiro conhecimento que esse versículo está se referindo é o conhecimento da realidade, das verdades espirituais, que tem que ser o grande filtro pelo qual toda a realidade é compreendida. Toda a realidade é compreendida. A gente pode chamar da cosmovisão, mas existem várias cosmovisões, visão de mundo. Existe uma visão de mundo que é a correta, é a visão de mundo bíblica. Então você mede tudo pelo que as Escrituras revelam, pelo conhecimento da verdade, verdades espirituais, verdades acerca do mundo. Porque se você não fizer isso, você vai fazer igual os cientistas. Você vai acordar um dia e dizer que a teoria da evolução é verdade, que dinossauro tinha pena. Uma das coisas que eu tenho mais abuso. Dinossauro tem pena agora, porque eles precisam de um elo perdido entre as aves e dinossauro. Só estou dando um exemplo para vocês. Se você pegar o filtro que dá o verdadeiro conhecimento, que são as Escrituras, que é onde a palavra de Deus é revelada, você vai ver que dinossauro não tem pena coisa nenhuma. Mas eles fazem isso, eles se transformam, e já vou introduzir essa figura, nesses tolos, porque eles ignoram o temor do Senhor e eles querem adquirir outro tipo de conhecimento, um conhecimento que venha a glorificar a eles mesmos. E outra coisa, é o início do conhecimento. O que está dizendo aqui significa que não é que você vai temer a Deus quando você tiver evoluído espiritualmente do momento inicial. Na verdade eu vou mais além, você não se converte se você não temer a Deus. É impossível uma pessoa que não entendeu quem Deus é, ela vir a se converter. É por isso que nós temos poucas conversões na igreja, e quando a gente tem, o pastor aqui não é só aqui, está em todos os cantos. Quando ele chama o cidadão lá para frente, ele vem desse jeito assim, ó. Parece que ele está passeando no parque. O cara está indo confessar Jesus e parece que não está acontecendo nada. Está olhando para o lado, mascando chiclete, nada contra chiclete, mas ó, está desse jeito aqui, ó. Parece que não está acontecendo nada. Porque ele não entendeu nada, porque ele não entendeu quem era Deus. E se ele não entendeu quem era Deus, ele não entendeu quem ele é. E se ele não entendeu quem ele é, ele vai continuar sendo quem ele era antes. Ou seja, um pecador que não está nem aí para Deus, mas que talvez por uma emoção, uma pregação bem feita, está indo lá, ser só mais um de um rebanho. Um bode barbudo no meio de ovelha. Porque não entendeu o temor ao Senhor. Eu vou ser sincero com vocês. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Eu não me lembro. Em nenhuma igreja das quais eu estive, em nenhuma igreja que eu preguei, em nenhuma igreja que eu fui assistir culto, de uma conversão verdadeira, que eu fosse lá um ano depois, ou na igreja que eu estava, esse cara está dentro da igreja, do cara que vai desse jeito. Não tem. Ele vai ser um cara muito presente nas reconciliações, está um ano depois reconciliando, porque já começou tudo errado. Tudo errado. Ele não tem o temor ao Senhor, ele não tem condições de adquirir qualquer conhecimento espiritual, porque ele não teme a Deus. É o início do conhecimento sobre a realidade. Você quer ver uma pessoa que realmente, e é porque era judeu, e tinha um certo temor ao Senhor, mas não tinha o verdadeiro temor. Paulo. Foi o que aconteceu com Paulo na conversão dele. Ele ficou tão chocado, tão abismado com quem ele era, porque ele entendeu quem Deus era. Ele passou 3 dias sem comer, sem falar nada. Por que vocês acham que ele ficou daquele jeito? Porque ele estava querendo dar uma de santo? Porque ele percebeu que tudo era uma grande mentira. A vida dele era uma grande mentira. A realidade para a qual ele vivia era uma mentira. Tudo era uma mentira. Tudo pelo qual ele tinha lutado era uma mentira. Ele estava do outro lado, fazendo tudo errado. A verdade estava aqui, ele estava do outro lado. E ele era judeu, ele tinha uma excelente base. Ele era um homem que
Você pode até dizer que com sinceridade de coração adorava a Deus, mas ele não tinha a realidade acessível a ele. Ele achava que temia a Deus. Como é que alguém que teme a Deus mata o povo de Deus? Não pode. Então não podemos, pode dizer, como eu estou falando, né, várias vezes, pode botar, Paulo não era temente a Deus antes de se converter, porque ele matava o povo de Deus. Quem mata o povo de Deus não é temente a Deus. Ele perseguia o povo de Deus, ele prendia o povo de Deus, ele concordava com a morte do povo de Deus. Um homem desse não pode ser temente a Deus. Mas quando ele percebeu quem era Deus, aí sim, ele não deu um pio durante todos esses dias, porque ele percebeu que a sua vida toda não passava de uma grande mentira. E é isso que tem que causar impacto quando a gente vai iniciar esse conhecimento das verdades espirituais, que tudo que nós sabemos sem o temor a Deus não tem valor. Nós vamos explorar isso mais em Eclesiastes. Então, Salomão, ele era um homem conhecido pelo seu conhecimento. Por quê? Será que é porque ele era mais inteligente que todos nós? Não, o segredo do vasto conhecimento de Salomão estava no seu temor a Deus, pessoal, algo que está disponível a todos nós. Eu não estou falando de uma coisa etérea, uma coisa que é só para os mais espirituais. Eu estou falando aqui de uma coisa que está disponível a todos nós. O início do conhecimento tem que ter o temor do Senhor. É muito diferente do que nós vemos hoje, que é valorizado como conhecimento. E aqui eu vou sair do mundo, eu vou para dentro das igrejas. Eu vou misturar denominações. Em várias denominações, o que é o verdadeiro conhecimento das verdades espirituais? Falar em línguas. Muitas vezes é o dom de visão. Aí o irmão está rindo, é a igreja das denominações erradas, né? Então pode ser tal. Não! O que a gente valoriza aqui? É quem tem conhecimento da Bíblia, é o pregador que fala bem. A gente valoriza isso. Eu não estou dizendo que é errado valorizar isso, mas eu estou dizendo que nós valorizamos acima do próprio conhecimento. As escrituras vão dizer que o temor do Senhor é o início do conhecimento. Não o pregador que se garante é o início do conhecimento. Não a pessoa que sabe muito de Bíblia é o início do conhecimento, apesar disso ser excelente. Mas algumas das piores pessoas que eu conheci sabiam muito de Bíblia. E sabiam tanto de Bíblia, como quem sabe muito da lei. A lei tem brecha, a Bíblia não tem, que conseguiam contornar. O início vai dizer que o temor do Senhor é o ponto de partida da vida de qualquer cristão. O princípio que nos controla, o princípio que nos norteia, a coisa mais fundamental, o fundamento da nossa vida cristã que nós podemos ter como servos de Deus, e o primeiro passo para se conhecer a Deus. Mas o temor do Senhor é contínuo, não é só o início do conhecimento. Cada passo que a gente venha a dar na nossa caminhada vai nos elevar um degrau acima no temor a Ele. Nós temíamos a Deus quando nos convertemos, tememos a Deus atualmente, e vamos temer ainda mais, porque vamos conhecer mais Ele, se as coisas continuarem na progressão de santificação, quando nós tivermos mais adiantados na nossa caminhada cristã, só vai aumentar. E o temor do Senhor é um excelente termômetro da nossa saúde espiritual, que de fato vai demonstrar se a nossa fé é autêntica, porque o temor do Senhor é o solo fértil onde as nossas vidas espirituais estão sempre crescendo. Lá em Provérbios 23:17 diz: o teu coração não investe os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia. A caminhada cristã é medida por como ela termina. Caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E você sabe muito bem que numa corrida, numa maratona, se você começar com uma corrida de 100 metros, você não passa dos 200, que você já vai descansar. Tem muita gente que começa muito bem a caminhada cristã. Está aqui Salomão. Mas por que a gente pode afirmar que ele foi salvo? Porque ele terminou, todo quebrado, mas terminou bem, terminou melhor do que estava. Não foi o auge da vida espiritual dele, mas terminou voltando para o Senhor. Se temer ao Senhor é o início do conhecimento, e aqui é onde o bicho pega, o contrário também é verdadeiro. Sem o temor ao Senhor é impossível ter qualquer conhecimento. Sem conhecimento não se avança na caminhada cristã. Ao contrário de Salomão,
que nessa altura da sua vida já gozava de todos os benefícios, ou da maioria dos benefícios de temer a Deus. O crente que não teme a Deus, ele vira um anão espiritual, fica estagnado na sua caminhada, não evolui, continua se perdendo nas mesmas infantilidades. E eu não ligo se você tem 60 anos de crente, ou se você tem 2, ou se você tem 3. Como é que está o seu temor ao Senhor? Porque parece que tem um pessoal que vai evoluindo, tem 30 anos de crente, e daí? Como é que está a sua vida? Porque tem gente que usa essa grande quantidade de tempo de caminhada para simplesmente estagnar e dizer, é assim porque eu aprendi desse jeito, na minha conversão. E não é. E às vezes tem uma pessoa com 6 meses de crente, que está mais na frente do que o cara com 30. Apesar de que isso não é e não deveria ser o normal. Normal, e nós vemos muito nas igrejas, graças a Deus, que o normal são pessoas mais evoluídas na sua caminhada cristã. Mas eu tenho que enfatizar isso aqui, porque idade não caminha ao lado de maturidade. Tem idade nos dois, mas maturidade é uma coisa, idade é outra. Tem a ver com o temor do Senhor. A ausência do temor do Senhor é um atestado, se ela se prolonga na vida de um suposto crente, de não conversão. Porque essa pessoa, ela vai demonstrar, além do testemunho dela ser péssimo na igreja, ela vai demonstrar que ela não passa não de um sábio, mas de um insensato. Ou, vamos utilizar o vocabulário das Escrituras, essa pessoa, ela é um louco. Continuando o versículo, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Para você entender o livro de Provérbios, você tem que entender o seguinte: ele vai trabalhar com polos opostos. Você vai ter o sábio, como o sábio faz, e como louco ou tolo em algumas traduções, acho até mais, né? Não é o louco que é doido de doença mental, não. O louco é o tolo, é aquela pessoa que é ignorante, que é espiritualmente estúpida. O louco vai desprezar a sabedoria e a instrução. O que é desprezar? É rejeitar, é fazer pouco caso, é não ter apreço, é não dar o devido valor para determinada coisa. E aí, o que é instrução? O conceito básico, né? É um ensino acerca da realidade, nesse caso aqui, das verdades espirituais que se encontram na palavra de Deus. Então o louco, ele vai rejeitar, ele vai desprezar a instrução e vai desprezar a sabedoria. E aí a gente chega aqui na palavra que a gente só fala quando a gente fala em Salomão. O que é sabedoria? Pessoal, sabedoria é a aplicação do conhecimento na vida prática. Você já conhece alguém que tem muito conhecimento de Bíblia, mas não consegue aplicar nem na sua vida nem na dos outros? Se você quiser um versículo, rapaz, eu estou me lembrando um versículo, ele mais ou menos assim, fulaninho, qual é o livro aí? Livro tal e capítulo tal. Aí você vai olhar para a vida da pessoa, vive como um demônio, mas sabe as escrituras, tem conhecimento, mas não tem sabedoria, não aplica na sua vida essas verdades. Por isso que você vai ter muitas vezes uma pessoa que tem muito conhecimento bíblico, outra que não tem tanta, mas o conhecimento que essa aqui tem, ela lhe dá às vezes conselhos melhor do que essa pessoa que tem mais conhecimento, teoricamente. É só o que existe. Pessoas com muito conhecimento, mas sem sabedoria. Se você se esforçar, qualquer pessoa pode citar um versículo da Bíblia, mas só os sábios verdadeiramente conseguem aplicá-lo, conseguem vivê-lo. Então qualquer um, ele pode andar com uma Bíblia, sei lá, surrada de tanto ser lida, mas o sábio é surrado pela Bíblia que ele lê. O tolo não. E essa experiência pessoal que você vai tendo com o conhecimento é que vai gerar a sabedoria, que está sempre intimamente ligada a uma vida de comunhão e intimidade com Deus, porque é uma vida de comunhão e intimidade com Deus que vai fazer com que você tema a Deus, porque você conhece a Deus. E aí nós temos uma cadeia toda: temer a Deus, conhecer a mim mesmo, saber o que é que Deus quer, saber o que é que eu posso fazer, ter humildade perante Deus, saber como portar diante de Deus. E de onde é que eu tiro tudo isso? Eu tiro das Escrituras, porque é de lá onde eu tenho o meu conhecimento, onde eu tenho a minha instrução, e como eu vivo tudo aquilo, isso gera sabedoria na minha vida. Fiz um resumo agora do que tem que ser as nossas vidas. Mas por que os tolos, eles desprezam a sabedoria? Porque eles não querem fazer aquilo que é certo, ou serem guiados por valores espirituais eternos. Porque você já percebeu que os valores espirituais eternos não dão glória para a gente?
E se você é um tolo, você não vai gostar disso, porque você quer glória para você. Lembra? O tolo não teme a Deus, o louco não teme a Deus. Então ele vai ter que substituir Deus como todo adorador por outra pessoa. E geralmente quem é que ele bota no lugar? Ele mesmo. Por isso que pessoas tolas fazem o que querem, quando querem, da forma como querem. Ou pelo menos assim eles acham. Porque quem decide melhor não é Deus, sou eu. Eles são os senhores dos seus destinos. Então eles vão pautar os seus interesses não no que Deus quer, mas no que eles gostam, não na vontade de Deus, que em essência é perfeita e sábia, mas na sua própria vontade pecaminosa. Mas eles não vão rejeitar, e outra coisa, eles vão rejeitar a sabedoria, ou seja, eles não vão conseguir aplicar o conhecimento. Mas antes disso eles rejeitam a instrução. E aqui é interessante, instrução, como você deve fazer as coisas. Deus tem uma forma de nos orientar diferente do mundo. Como é que o mundo nos orienta? Viva e aprenda. Como é que Deus nos orienta? Aprenda e viva. Ou seja, o mundo diz, primeiro você vai errar um bocado, e depois você vai aprender a viver direito. Deus não. Eu vou lhe ensinar o que é certo para que você não erre, porque você não precisa sofrer nesse processo. Eu vou lhe dizer o que é certo, e você vai seguir o que é certo, para que você não erre e não precise sofrer. E Ele faz isso por meio da instrução. Então, lembra disso, o mundo, viva e aprenda. Deus, aprenda e viva. E essa palavra, a instrução, ela vai ter dois significados, e aqui estão na semântica. Pode ser ensino e pode ser correção. Ensino é preventivo, correção é repressiva. O ensino serve para que você não peque. A correção acontece depois que você peca. Os tolos não gostam de aprender para não pecar e não gostam de serem repreendidos quando pecam. Eles preferem quebrar a cara em vez de escutar conselhos. Eles preferem persistir no erro em vez de aceitarem uma correção. E aqui é isso que ele está querendo dizer. Sabe por quê? Porque os tolos não são ensináveis. Se existem duas coisas que o tolo detesta, é aprender e ser repreendido. Ele não quer aprender porque ele quer fazer tudo do seu jeito, afinal quem sabe que é melhor para ele é ele sabe de tudo, e ele não gosta de ser repreendido porque para ele o seu jeito nunca está errado. Você conhece algum sabichão que acha que sabe de tudo? As igrejas lotadas, no mundo não vou nem dizer, vamos trazer para a nossa realidade. Pessoas que preferem receber conselhos de um vídeo de 2 minutos, que eles veem do youtuber que só está interessado em likes, em inscrição de canal, que vai dizer o que eles querem escutar, em vez de irem para as escrituras que vão dizer o que ele precisa escutar. E essa geração é craque nisso. Vocês acham que vocês são da geração Z? Não, essa geração não é a Z, é a T, geração de tolos. Porque vão atrás das fontes que vão dizer o que eles querem escutar, não aquilo que eles precisam escutar. E fazem isso porque a geração T de tolos não temem a Deus. Pode ser até geração Z, né, que tem os quadrinhos, dizer de dormindo no ponto. Eu prefiro geração T. Sem o conhecimento espiritual motivado pelo temor ao Senhor, encontrado na sua palavra, o resultado é uma geração de crentes irreverentes. Faz as coisas de qualquer jeito, sem saber do risco que estão correndo de serem fulminados pelo Deus que não conhecem. Tem um provérbio que não é da Bíblia, mas é um provérbio muito interessante. Não sei se vocês escutaram. É o seguinte: os tolos correm para onde os anjos temem pisar. Vou dizer de novo. Os tolos correm para onde os anjos temem pisar. Você vai talvez encontrar mais em inglês, que é Fools rush in where angels fear to tread. A mesma coisa. Esse provérbio descreve muito a relação de muitos crentes com a presença de Deus. O que ele quer dizer? Eu vou dar um exemplo. Tinha uma exposição no museu de um piano de um famoso pianista que tinha acabado de falecer. E ele era tão importante que eles contrataram um guarda específico para deixar que as pessoas não passassem, né? E entrassem lá e fossem deixar suas digitais no piano do grande pianista. Só que tinha uma garotinha. As primeiras lições de piano dela,
E aí ela decidiu, não, eu acho que eu vou tocar as minhas musiquinhas básicas, né, aqui nesse piano. E aí ela pediu autorização para o guarda. Posso passar e tocar um pouco nele? E surpreendentemente ele deixou. Ela foi lá, tocou as suas musiquinhas de 2 notas e saiu morta de alegre e ainda fazendo hora com o guarda. Olha, eu fiz hoje, eu acho, uma coisa que muitas pessoas queriam fazer, mas eu não vi ninguém fazendo. E aí o guarda olha para ela, olha, nós tivemos aqui 2 dos maiores pianistas do mundo. Chegaram aqui. E nós perguntamos, nós oferecemos, vocês querem sentar e tocar um pouco? E eles disseram, tocar no piano desse homem, eu não me atrevo. Porque nós sabemos que ele era um grande pianista. Nós sabemos da beleza das composições que ele escreveu nesse piano. Nós não nos atrevemos a tocar no piano desse grande pianista. Os tolos correm para onde os anjos temem pisar. Por que aquela garotinha fez uma coisa, que tinha 2 lições de piano, fez uma coisa que grandes pianistas não se atreviam a fazer? Porque ela não tinha a menor ideia de quem era aquele pianista. Ela não tinha nenhum senso de reverência a ele, e ela não tinha nenhum senso de quão insignificante ela era, mas aqueles grandes músicos tinham. Eles conheciam o grande pianista, e por conhecerem o grande pianista, eles se conheciam e sabiam que instrumentalmente não chegavam nem aos pés dele. Essa garotinha era uma garotinha tola, e tem muito crente agindo como uma garotinha tola, sempre entrando na presença de Deus, de qualquer jeito, sem nenhuma reverência, sem respeito, sem senso de insignificância, porque não teme a Deus e porque não conhece a Deus e portanto não se conhece. Enquanto os anjos, se você tem algum conhecimento de Isaías, você vai ver, eles se cobrem, que são seres infinitamente superiores a nós. Eles não se atrevem a olhar diretamente para Deus, tamanha a glória que emana de Deus. E essas pessoas fazem isso, procedem dessa forma, porque rejeitam a sabedoria de Deus, e pior, se recusam a ser instruídos nela. E eu vou dizer uma coisa, uma das marcas registradas do tolo é correr riscos, perigos desnecessários, principalmente quando ele está diante de algo que ele deveria temer. E ele não teme porque eles não a conhecem. Vamos voltar para o Pico Alto. Eu vi gente fazendo macacada lá. Não tomem como ofensa, a maioria deles, aliás, todos eles eram jovens. Todos eles estavam em turma. Estavam fazendo, eles estavam, presta atenção, eu me tremendo todinho lá, e eu não sou, isso não me faz sábio não, me faz bem medroso, tá? Mas você não precisa ser, você tem que só que olhar para o tamanho da queda. Mas aí eles preferiam ficar fazendo coisas, tirando foto quase na beirada. Teve um lá que estava quase fazendo uma dancinha em cima do Pico Alto. E eu tenho certeza de uma coisa, eu não conheço nenhum deles. Se eu chegasse para cada um deles, eu ia dizer, vem cá, tu nunca perdeu ninguém na tua vida, tu não sabe o que é morte não, né? Tu nunca perdeu um avô, tu nunca perdeu uma avó, tu nunca viu um corpo esbagaçado, um pedaço de cérebro para um lado para o outro, não, né? Se é que vai sobrar alguma coisa, tu nunca viu isso não. Não conhece o que é morte, por isso não teme o que é morte. Por isso ele se arrisca para se mostrar para os seus outros tolos. É um show, é um palhaço tentando fazer outros palhaços rindo. E eu achei aquilo, sério, me chamou tanta atenção que eu nunca me esqueci disso. E eu acho que eu fui várias vezes, das 2 últimas eu vi, sempre tem gente fazendo gracinha lá. E todos eles são jovens. Porque não conhecem o que é morte, não temem aquilo que não conhecem. E por isso ficam brincando em um lugar extremamente perigoso. Vocês não são dessa época, mas na minha época, na década de 90, lá no Sudeste, tinha um pessoal que fazia surf de trem. Eles subiam em cima do trem e lá se vamos nós. Ficava lá no trem surfando. A média de mortes por dia era 4. Aí ele vinha, estava lá surfando no trem, aí vinha, sabe aqueles ferros que tem? Pá, era só a cabeça para um lado e o resto do corpo para o outro. Ou então ele era esmagado, ou então ele caía. Acho que isso é crime hoje em dia, mas naquela época ficavam os guardas lá tentando tirar eles, porque eles estavam surfando em cima do trem. Porque não sabiam que estavam, eram tolos.
Então a maioria das pessoas que não temem a Deus fazem a mesma coisa, eles se comportam, eles estão surfando na onda do mundo, com Deus como seu principal espectador, não temem a Deus, tem zombaria das coisas. E deixa eu falar aqui, zombaria não é só você ser um ávido fã de Porta dos Fundos. Sabe como é que o crente mais zomba a Deus? Vivendo uma vida que não agrada a Deus. Você não precisa assistir o Porta dos Fundos para você ser um mau exemplo. Então se você vive como um demônio, tu acha que ninguém vê? Se você é um crente que a pessoa se subviste, tu é crente? Tu vai para qual igreja? Para eu não ir também? Porque o negócio tá ruim pro teu lado. Então eles se comportam com zombaria de forma desleixada, porque não reconhecem quem Deus é, tratam Deus como Deus Papai Noel, um velhinho que dá tapinha nas costas dos seus filhinhos travessos, e as coisas não são assim. Um Deus que não pune, porque Ele é tão bonzinho. Mas o verdadeiro Deus não é assim. Meus irmãos, eu acho que não tem aqui ninguém tão sábio quanto Salomão, tá? E com certeza ninguém tão rico quanto ele. Mas olha só, o homem mais poderoso e sábio de sua época, o mais sábio de todos os tempos, de acordo com a Bíblia, ele não escapou da ira de Deus quando ele se afastou dos seus caminhos, quando ele deixou de temer a Deus. Porque para você praticar idolatria, requisito número 1, não tema a Deus. Se isso aconteceu com Salomão, qual é a chance que você tem? Você não tem metade da sabedoria dele. Eu não tenho. Você não é rico e poderoso como ele. E olha o que aconteceu com ele. Nós vamos ver. Chegou lá em Eclesiastes, todo quebrado, desiludido, graças a Deus restaurado. Lembra, aprende e viva. Não viva e aprenda. Você não tem chance, eu não tenho chance, ninguém tem chance. Se nós realmente passarmos a temer o Senhor, esse temor vai fazer com que a igreja seja uma coisa que, vou botar até aqui, faz tempo que ela não é relevante no mundo. Por que a igreja não é mais relevante no mundo? Porque a igreja só quer ser o mundo. A marca do mundo é não temer a Deus. A igreja vai ainda cantando Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, que eu tenho abuso dessa música. Cuidado que a vida leva. Cuidado que ela leva. A questão não é se leva, é para onde ela vai levar. Para ser relevante, nós temos que ser diferentes. E para sermos diferentes, nós temos que ter o verdadeiro conhecimento. E para ter o verdadeiro conhecimento, ter sabedoria e aceitar a instrução, nós precisamos temer ao Senhor, que é maravilhoso, mas também é terrível, que salva, mas também condena. No auge do seu conhecimento e sabedoria, Salomão apontou que o seu sucesso era por temor do Senhor. Um temor que foi essencial na sua tarefa, que ele fez bem no início, de guiar o povo de Deus. Ele fez bem, a gente tem que reconhecer. Construiu o templo, gerenciou o maior reino da sua época, mas com o passar do tempo ele esqueceu das suas próprias palavras, e ele terminou com vaidades. Ele saiu da sabedoria e terminou com vaidade, se corrompeu pela idolatria, como muitas pessoas têm feito. E se você acha que o pior tipo de idolatria é uma estátua de Maria, você está enganado. Talvez, pegar aqui um crente que se chama Maria, talvez a maior idolatria da Maria não é a estátua de Maria, é a própria Maria, a pessoa. A famosa idolatria do eu. Porque é esse tipo de idolatria que faz com que a gente goste de receber a glória que pertence ao Senhor. E é esse desejo que muitas vezes vai fazer com que nós venhamos a não temer mais a Deus, porque o nosso olho está muito mais voltado para nós. Sem temer a Deus, sem sabedoria, vamos começar a rejeitar a instrução, vamos pecar, em vez de vir aos braços, aí que nós temos que correr para Deus, a gente vai fugir. Por isso que tem crente, providência, quando peca, deveria servir, eu só vou para 2 cultos por mês, eu vou agora para 5, e se não tiver 5, eu peço para o pastor botar um só para mim. Não, deixa de vir para a igreja,
Estou falando geral, tá? Não estou dizendo que vir para a igreja significa que você é um santo, não. Você pode ser um baita do hipócrita. Estou falando do mínimo, porque isso aqui significa comunhão. Deixa de ler as escrituras e orar. Essa é a primeira coisa que roda. Então quando a gente peca, vamos correr para Deus, não correr de Deus. Porque se você conhece ao Senhor, você sabe que você tem que temê-lo, mas você também sabe que se você é crente, Ele vai lhe perdoar. Existem os dois lados. Então, se você conhece alguém assim, alerte essa pessoa. E eu vou dizer mais: ou você teme a Deus aqui, em alegria, em vida, sendo disciplinado quando você erra, quando você peca, gozando do conhecimento e de sabedoria em abundância, porque Deus dá. Ou então você vai temer a Deus no terror, na morte e no seu julgamento. Deixa eu dizer para vocês uma coisa: todo mundo vai temer a Deus, só que alguns vão temer a Deus em vida, outros vão temer em morte. Alguns vão temer em alegria e outros vão temer a Deus em terror. Já assistiu aquela história de que Deus não está no inferno? Mentira. As pessoas estão apartadas de Deus? Mentira. As pessoas do inferno estão apartadas da presença favorável de Deus. Quem está no inferno só conhece, vamos dizer assim, o medo que Deus causa, que não é o nosso caso. Nós precisamos temer a Deus, reverenciá-lo, conhecer o medo que Ele tem que nos causar, mas conhecer o seu amor. Quem está no inferno não vai ter nunca mais acesso ao amor de Deus. Aí eles vão temer a Deus em terror. De uma forma ou de outra, você vai temer a Deus. E eu tinha que botar, eu fiquei na dúvida se eu ia terminar com isso ou não. Não vão lá. Você sabe qual é o último recado de Deus para o mundo? E aqui eu estou na escatologia. Se você for lá no livro de Apocalipse, vou deixar vocês procurarem. O último recado de Deus, quem vai dar é um anjo. Adivinha o que é que ele diz? Se convertam porque Deus é amor, apesar dele ser. Temam a Deus. Se você for ver o último recado de Deus para a humanidade, antes dele voltar, antes dos últimos julgamentos serem derramados, é exatamente esse: tema ao Senhor. Depois você pode ficar a sua tarefa aí de casa, você procurar onde é que está lá no livro de Apocalipse. Então a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte, bem simples, tá? Não tem mistério. Quem é você? E eu estou falando você de propósito. Quem é você perante Deus? Você é alguém que é sábio ou que está caminhando em sabedoria porque teme a Deus? Ou você é um tolo que rejeita a instrução, o conhecimento, porque não teme a Deus? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por esse texto, que como tantos nas Escrituras é tão fácil de entender, difícil de engolir. É tão fácil de entender e muitas vezes difícil de viver, Senhor, porque vai envolver negação de nós mesmos. E nós sabemos que vai ter momentos, Senhor, que nós vamos pecar, e quando nós pecamos, nós, ainda que momentaneamente, nós não te tememos, mas que isso venha a ser uma exceção na nossa vida, Senhor, e que até isso venha a ser motivo de glória quando nós venhamos para Ti, quando nós venhamos a nos arrepender. Que essa geração, Senhor, não seja nem Z, nem T, mas talvez uma geração D, Senhor, uma geração de Deus, uma geração que se volta para Ti, Senhor, uma geração que faz uma diferença nesse mundo que está cada vez pior. Nos ajuda a todos nós a sermos exemplos, e para que venhamos a ser exemplos, nós precisamos Te temer, Senhor. Se revela cada vez mais para nós, para que isso possa causar uma mudança profunda na nossa percepção da realidade, das verdades espirituais e de quem nós somos, Senhor. Te agradeço em nome de Cristo. Amém.